Boa tarde, meus amigos e associados da DASP. Estamos aqui hoje, mais uma vez, no nosso programa Consultor Jurídico ao Vivo, com a presença do Dr. José Damasceno Sampaio, trazendo as novidades para nós nesta área. Hoje, sob o patrocínio da Máxima Sistemas, a gente começa este programa, o primeiro programa nosso do ano, e fazendo uma menção honrosa à perda do nosso companheiro querido José Flávio Machado, que a maioria de vocês conhece. Nós o perdemos, ele se foi no domingo, que descanse em paz e Deus tenha junto de si. Aos seus familiares, a Neuza, os filhos, netos, noras, aqui vai a nossa homenagem, nossos pêsames para esses familiares. Eu estou um pouquinho afônico, mas nós temos que fazer, porque o programa é ao vivo e temos que tentar acertar, né? Me aconteceu uma gripe e eu ainda não consegui sair dela, mas a gente vai estar aqui. O motivo do programa e o tema é bastante quente. Eu acho que eu vou sair daqui curado, porque até agora eu não entendi direito. Toda hora tem uma novidade. Hoje a gente vai falar sobre substituição tributária, sobre vários assuntos de ICMS no estado de São Paulo. E o Dr. Damasceno está aqui para nos ajudar a entender essa salada louca e tributária que a gente está exposto já há bastante tempo, mas cada vez a gente vai aprendendo mais, lidando melhor e tentando dar a vocês, nossos associados, os melhores caminhos para lidar com os impostos da melhor forma possível. Dr. Damasceno, boa tarde, seja bem-vindo outra vez de São Paulo, primeira vez do senhor aqui no programa este ano. Boa sorte, bom programa. Boa tarde, Sandoval. Boa tarde a todos vocês que nos acompanham. Nosso agradecimento à Máxima Sistemas. E faço minha as palavras de condolência do Sandoval em relação à perda irreparável do nosso amigo Machado, que nos deixou domingo próximo passado. Faz parte da vida, né? A perda dos colegas, dos amigos, faz parte, é natural, mas a gente, dentro do egoísmo natural também de cada cristão que somos, sentimos a perda de qualquer um deles, principalmente aqueles que são muito próximos de todos nós. Mas temos que levar a vida para frente, né, Sandoval? Isso. E começando o ano, eu trouxe aqui a primeira parte. Nós vamos dividir esse tema em duas partes, em dois programas, um agora em fevereiro e talvez o outro logo depois do Carnaval. Nós vamos ter o nosso encontro presencial no mês de março, dessa vez no outro local físico, né? Aqui mais próximo da sede da ADASP, e possivelmente nós abordaremos ou tiraremos algumas dúvidas sobre esse assunto. O interessante é que quando estamos começando o ano em que os empresários procuram estabelecer suas metas, seus planejamentos, vem alguma novidade até para trazer uma certa instabilidade, talvez não funcional, mas emocional. E o ICMS ainda é, assim como as relações trabalhistas, né, Sandoval? Mas o ICMS ainda é um calo no dia a dia das empresas, em virtude da complexidade das legislações. São 27 legislações locais em cada estado e do Distrito Federal no Brasil, e cada órgão se sente com o direito de trazer uma nova regra, uma nova regulamentação. Nós sabemos que o sistema tributário nacional tem como coluna mestra ou pilares os termos da Constituição Federal. Daí vem uma lei regulamentando, uma lei chamada Lei Complementar, que complementa as regras das normas constitucionais, estabelecendo os limites em que os estados podem instituir o imposto. Essa lei é a Lei Complementar número 87, conhecida nacionalmente como Lei Candir, de 1997. Aliás, 96, né? 97, 96. Ela veio para substituir o convênio CONFAS de 1988, o convênio número 66 de 1988, da data da Constituição Federal. O interessante é que desde 1975, recepcionado pela Constituição de 88, nós temos um colegiado chamado CONFAS,
é o Conselho Nacional de Política Fazendária, que analisa e estabelece regras e normas comportamentais em relação ao ICMS pelas unidades federadas. Em 2017, o COFAI resolveu baixar um convênio ICMS, o número 52, em que trazia regras gerais sobre o que poderia ser e como se proceder na substituição tributária do ICMS. E criou regras novas. Então, na verdade, um regulamento não pode inovar. O regulamento tem que estar preso às leis que são instituídas dentro de um procedimento legislativo previsto na Constituição Federal. Assim é que, em relação ao ICMS, nós temos as regras matrizes na Constituição Federal, as regras gerais na lei complementar, e cada estado, baseado nesses dois dispositivos normativos, estabeleceu ou criou, instituiu o ICMS em seus estados, em suas bases. Então, nós passamos a ter, então, só aí 29 leis regulamentando o ICMS, instituindo, porque aí depois vem os decretos, as portarias, as instruções normativas e assim por diante, as leis do Poder Executivo que estabelecem regras pertinentes a cada unidade federativa. Bem, feito isso, as regras estão ali postas, mas mesmo assim, com a criação ou a ampliação em todo o território nacional do regime de substituição tributária, que os estados fazem questão de dar a entender que é um incentivo para alguns segmentos da nossa economia brasileira, e não é. Pelo contrário, é uma forma do Estado antecipar o recebimento, mudando o momento do fato gerador do ICMS. A natureza do ICMS, o fato gerador, a hipótese de incidência concretizada é quando vende a mercadoria ou quando presta o serviço. Então, prestar serviço ou vender mercadoria é a hipótese de incidência do ICMS. Vendeu a mercadoria ou prestou o serviço é a concretização ou então o nascedouro do fato imponível ou fato gerador. E daí nasce a obrigação. Somente isso é que pode estar previsto em lei. E quando se criou a figura, e autorizada pela própria Constituição, do regime de substituição tributária, o fato gerador é antecipado. Então, muitas vezes é na aquisição da mercadoria, é na entrada da mercadoria no Estado, na importação da mercadoria, já passa a surgir a obrigação de recolhimento do ICMS através desse regime, numa verdadeira antecipação do fato gerador. E o substituto tributário, eleito pela lei no regime de substituição tributária, ele paga o ICMS por si e paga o ICMS pelo varejista ou pela próxima cadeia de distribuição. Normalmente o varejista que compra do atacado ou que compra da indústria, sendo o atacadista ou a indústria o sujeito responsável pela retenção ou pelo cálculo e recolhimento do imposto. Então, eles antecipam, não é incentivo fiscal, é uma antecipação da tributação nas operações de compra e venda de mercadoria e prestação de serviços regulamentados pela lei. O COFAS, Conselho de Política Fazendária, resolve criar normas e mais normas. Então, criou normas combatendo a guerra fiscal, exigiu que todas as normas locais fossem levadas à discussão no COFAS e o pior de tudo é que um pequeno estado, um estado minoritário em representatividade no país, no COFAS tem a mesma força de um estado majoritário, um estado de grande potencialidade produtiva. E de geração de emprego e de tributos também, né, Sandoval? Como se compararmos com o estado, digamos, o estado de Sergipe, o estado do Piauí, ou estados de menores porte, como o estado de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, etc. Mesmo assim, tudo lá só se decide através de unanimidade. E a fuga disso foi aquela guerra fiscal que nós sabemos, o Estado criando incentivo em cada base, no sentido de fugir dessa unicidade de decisão para efeito das normas pertinentes aos incentivos fiscais. Isso
vem à tona querendo dizer que a substituição tributária, que é uma forma de controle do combate dessa guerra fiscal, seria um incentivo fiscal. E, na verdade, não se trata de incentivo fiscal. O CONFAZ, querendo regulamentar isso, vejam bem, a figura da substituição tributária veio com a Constituição de 1988. Fortaleceu-se em 1997 com a Lei Candir. Em 2008, ampliou-se para quase todas as mercadorias, em virtude da criação, digamos, de um tratamento diferenciado para as micro e pequenas empresas que estivessem no Simples Nacional. Os estados criaram uma saída e colocaram quase todas as mercadorias na substituição tributária. E somente em 2017, o CONFAZ resolveu baixar regras gerais regulamentando os procedimentos relativos à substituição tributária no ICMS. Então significa o quê? Nós tivemos as leis estaduais e a distrital no ano de 2008 e somente em 2017, 9 anos depois, né? 9 anos depois, é que nós tivemos o CONFAZ se preocupando com isso. Mas para que isso? Para criar regras mais rígidas e inovar num campo em que não poderia inovar. Criou MVAs pré-estabelecidos sem analisar as circunstâncias de cada estado. Que o MVA, a margem de valor agregado, que é a MVA, né? A margem de valor agregado, para efeito de calcular a outra cadeia distributiva e o lucro dessas cadeias ou dessas fases, é estabelecida por cada região, em cada região, dependendo do preço final ao consumidor. O custo para se chegar ao consumidor. Então, varia de região para região, de estado para estado. Não pode o CONFAZ generalizar numa regra matriz nacional para todos os estados. Foi o que ela fez. Foi o que ele fez, o CONFAZ. Criou outras regras de responsabilização, dando aos estados uma ferramenta poderosa de fiscalização. Ou seja, um estado faz convênio com outro estado para que as operações interestaduais entre aquelas duas unidades federadas seja submetida ao regime de ST. O vendedor, o fornecedor da mercadoria de um estado, de um desses estados, ao vender a mercadoria para o estado consumidor, vamos chamar assim, assume a condição de substituto tributário, ficando a obrigação de calcular e pagar o seu ICMS próprio e o ICMS do destinatário. Esse ICMS do destinatário, o estado aumenta, o fornecedor aumenta no preço da mercadoria e cobra do cliente comprador da mercadoria, o atacadista ou varejista do estado de destino. Porém, se esse fornecedor pega essa mercadoria e vende, cobra o ICMS do destinatário e não recolhe esse ICMS para o estado destinatário, o que o CONFAZ determinou? O estado destinatário tinha duas opções: cobrar daquele que reteve e não repassou, ou cobrar do cliente comprador da mercadoria do destinatário. Então implicava em que, Sandoval? Que esse cliente ficava sujeito ao pagamento do imposto duas vezes. Duas vezes. Então era essa a regra que estava no convênio ICMS número 52 de 2017. Entre outras, diversas regras que são próprias de uma lei complementar foram inseridas no bojo do convênio ICMS 52 de 2017 pelo CONFAZ e questionadas a ministra, então, presidente, né? Presidenta não dá certo, né? Presidente do Supremo Tribunal Federal, a Carmen Lúcia, suspendeu os efeitos de diversos dispositivos do convênio 52. E, posteriormente, o relator, em seu voto, confirmou e o Supremo decidiu dessa forma, porém, o julgamento não chegou ao seu final, ficando aquele dispositivo suspenso. Em virtude disso, e eu peço que seja colocado o slide número 2 na tela,
em virtude disso, o CONFAZ, no final do ano de 2018, estabeleceu novas regras através do convênio ICMS 142/18, que veio a substituir o convênio, ela foi no dia 19 de dezembro de 2018, esse veio a substituir o convênio 52/2017, com as normas pertinentes a esse convênio, vigorando a partir do dia 1º de janeiro próximo passado, ou seja, vigorando a partir do dia 1º de janeiro de 2019. Esse convênio traz novas regras, novas denominações e novas situações pertinentes ao ICMS, substituição tributária no ICMS, no comércio e prestação de serviço. Pergunta-se, tem alguma novidade, alguma coisa que possa prejudicar o contribuinte? Eu digo não, porque para que o convênio, as normas do convênio tenham validade, elas precisam estar submetidas às normas da lei. A lei já existia, então ele só tem mesmo que esclarecer diversos procedimentos. A novidade que tem nesse convênio é que traz um rol enorme de mercadorias que são sujeitas, que podem ser submetidas ao regime de substituição tributária. Ou seja, as que não estiverem ali relacionadas, os estados não poderão inserir no regime, por uma questão de segurança jurídica. No slide número 3, que eu peço que coloque na tela, tem o campo de atuação ou campo de incidência desse convênio ICMS 142/2018. Conforme a cláusula 3ª, o convênio ICMS se aplica a todos os contribuintes do ICMS, todos. Aí ele deixou bem claro, optantes ou não pelo Simples Nacional. Ou seja, as regras aqui são... E trouxe mais uma inovação que não está aqui, que poderia também se aplicam a todos aqueles que fornecem mercadoria para a venda porta a porta, que tem um tratamento diferenciado. Porque há muita dúvida sobre o vendedor porta a porta. Ele é representante comercial? Ele é comerciante? Ele é distribuidor? E o que é? O que é um vendedor de, digamos... Natura, Avon. Exato, que vende porta a porta. Tá. Eu não estou falando do camelô que enche um carrinho, né, ou bota nas costas de um jegue e sai vendendo bacia, panela. Não é aquele não, espelho, aqueles espelhos enormes, né? Não é aquele que eu estou falando. Eu estou falando aqueles que trabalham na venda porta a porta, que nem é tão venda porta a porta. Né? Porque hoje o comércio mais é por telefone, né? É entre amizades, são grupos de amigos, né? Os vendedores da Avon, da Natura, desse tipo de produto, eles não, aquele negócio de alimento, não tem um alimento para emagrecer, que mantém a pessoa magra, eu nunca vi ninguém. Herbalife, depois eu cobro a propaganda, a publicidade. Nossa, depois tem que mandar conta, né? Mandar conta para eles. Eu estou olhando assim de lado, quem está me vendo está olhando assim de lado, a pessoa da hoje ficou estrategicamente aqui um pouco de lado, ela vai ter ficado mais na frente. Mas como ele disse, no começo está um pouco gripado, então ficou escondido de mim, ali escondidinho ali atrás. Então vocês vão me desculpar, eu vou ver enquanto eu olho aqui de lado. Então esses vendedores porta a porta, como assim é denominado na legislação, e para o bom entendimento, nós temos que manter essa terminologia, também tem essa regulamentação. Quem é o responsável pelo ICMS? O fornecedor da mercadoria. Quem fornece a mercadoria é a fábrica, é a Natura, e assim por diante. É o boticário, é esse pessoal que manda a mercadoria. Aí eu posso agora esclarecer o como se configura o vendedor porta a porta. Ele é um representante comercial, prestador de serviço? Ele é o que mesmo? Pessoas que são pessoas físicas, não são pessoas jurídicas. São revendedores de mercadoria. Revendedores de mercadoria. E os impostos dessas revendas? São arcada e regulamentada, aliás, controlada pelo fornecedor que assume a figura de substituto tributário amplo em todos os tributos, de todos os tributos. Então, ele vende a mercadoria. Por que ele não é um distribuidor, não é um representante, não é? Não, é porque o pedido é tirado em nome do vendedor porta a porta.
Em nome dele, a mercadoria vai para ele, ele é que paga a mercadoria e revende para diversos destinatários, cobrando desses destinatários, se não receber, perde, e pagando a fatura integral. Então, eles não são representantes comerciais, eles são revendedores de mercadoria no sistema porta a porta. E o responsável pela tributação é o fornecedor da mercadoria. Então, esse convênio com FAI 142 também regulamenta essa relação fornecedor e revendedor de mercadoria porta a porta. Mais ainda, traz um outro item, regulamenta o procedimento da substituição tributária no que diz respeito à mercadoria adquirida por substituído para o consumo próprio. O uso próprio, por exemplo, comprar uma mesa, comprar um computador, comprar para uso próprio, ele não vai revender e a mercadoria, se estiver no regime de IST, tem o tratamento regulamentado também nesse convênio 142 de 2018. Então ele vem bem amplo e bem explicativo. O interessante nós chamamos a atenção, que é uma dúvida que sempre tem sido motivo de questionamento aqui na ADASP e na ACAD lá no Ceará, que nós também prestamos assessoria. Eu queria que, por gentileza, coloque aí o slide número 4. E está dito isso é um dispositivo do convênio. Compete à unidade federada que institui o regime de substituição tributária nas operações interestaduais a ela destinada, instituir também em relação às operações internas. O que quer dizer isso? Se institui a substituição tributária nas operações interestaduais, é obrigado a instituir nas internas? Não, não é obrigado a instituir nas internas. A questão aqui é outra. É quando o convênio com FAIS está querendo dizer que somente ao destinatário da mercadoria é dada a competência, aliás, ao Estado destinatário da mercadoria é dada a competência para instituir o regime de substituição tributária interestadual e interna. Na interna ele não depende de ninguém, só depende de si próprio, e na interestadual ele depende de um convênio entre as unidades federadas. Ou seja, é preciso, logo embaixo aí no mesmo slide tem, os acordos firmados entre as unidades federadas poderão estabelecer normas específicas ou complementares às estabelecidas no convênio. Neste convênio. Este convênio é uma regra geral, mas cada estado, por exemplo, São Paulo e Ceará, os fornecedores de mercadoria de São Paulo para os compradores no Ceará, que vão revender lá essas mercadorias, atacadista ou varejista mesmo, o estado do Ceará e o estado de São Paulo têm que assinar um convênio próprio, estabelecendo regras próprias. E o estado do Ceará que diz para São Paulo como calcular o ICMS-ST. Então o fornecedor daqui calcula o ICMS próprio conforme a lei paulista. E calcula o ICMS-ST do destinatário conforme a lei do estado do Ceará. Então, conforme, é lá que eu vou estabelecer MVA, estabelecer se não tem MVA, a forma de repasse desse valor. Ele pode dizer, não, eu não quero, eu quero que quem vai pagar esse imposto é o meu destinatário no momento que a mercadoria entra no estado. Diferença do imposto de interesse. Também envolve a diferença, a forma de calcular, tudo isso tem que estar regulamentado nesse convênio. A diferença de alíquota entre a interestadual e a interna, você quer dizer isso, né? Isso. Isso também está regulamentado. É tanto que é bom chamar a atenção que quando se compra a mercadoria, isso é interessante, que agora vem regulamentado. Quando você comprar a mercadoria para consumo, não tem MVA. Só tem diferença de alíquota. Então o ICMS-ST é o ICMS interestadual mais a diferença de alíquota para a operação interna. Entendeu? Então, digamos, o São Paulo vende para o estado do Ceará com alíquota de 7%. O Ceará acompanha o São Paulo agora, lá também é 18% a alíquota interna. Então, qual é o valor do ICMS-ST nessa operação? É 11% do valor da nota. Embutido. Aí tem que somar o valor da nota. Se for CIF, ou seja, o frete for pago pelo remetente, já está embutido. Mas se o frete for pago pelo destinatário, então é o valor da nota fiscal mais o frete da transportadora menos o ICMS interno de São Paulo,
o ICMS interestadual, melhor dizendo, destinado ao Estado de São Paulo, que é o 7%, e menos o ICMS do frete, certo? Vamos que não tem frete para poder facilitar o entendimento. Então, é o valor da mercadoria multiplicado por 18% menos 7%, ou seja, 11% do valor da mercadoria direta. Esse seria o valor ST que o Estado. Então, o fornecedor do Estado de São Paulo vai pegar essa mercadoria, calcula 7% e recolhe para o Estado de São Paulo. E 11% recolhe para o Estado de destino. E esse valor de 11% ele aumenta no preço da mercadoria. E cobra do destinatário. Não pode cobrar do destinatário os 7%, mas os 11% ele pode cobrar do destinatário. Então, esses 11% vai equivaler a mais ou menos a um MVA zero. Porque, mais ou menos não, é um MVA zero, é uma margem de valor agregado zero. Por quê? Porque essa mercadoria não vai ser revendida. Por conseguinte, não vai ter margem de lucro, porque vai ser destinada ao consumo. Nós vamos dar aqui um pequeno intervalo nesse primeiro bloco para chamar os nossos comerciais e voltamos em seguida com novos assuntos relativos às mudanças inseridas ou à regulamentação inserida pelo Convênio ICMS 142 de 2018. Bem, voltamos com o segundo bloco do nosso programa de hoje, o primeiro do ano de 2019, nesse 11º ano de programa, viu, Sadal? Nós já começamos em 2009, Isso. Estamos entrando agora com este programa de hoje, no 11º ano de apresentação ininterrupta do nosso consultor jurídico ADASP. Eu só quero deixar logo claro que é sempre uma dúvida sobre isso, como o remetente vai calcular o ICMS de substituição tributária nas operações interestaduais. Ele vai ter que ter uma inscrição, ele tem uma inscrição para poder até ter um prazo de recolhimento disso. Se ele não tiver, não é obrigado, sabe? O remetente vai ter inscrição no destino. No destino. Isso. Ele tem que ter uma inscrição no destino se ele quiser gozar de algum tempo para recolher esse ICMS. Porque se ele tiver a inscrição dele, ele vai submeter às normas do estado de destino e poderá juntar todos esses ICMS durante o mês e recolher de uma vez só. Se ele não tiver essa inscrição, ele tem que recolher antecipadamente esse ICMS. Normalmente ele não tem recebido ainda, que vai junto com o preço da mercadoria. Então ele recolhe numa guia própria, e essa guia já vai acompanhando o DANF que segue por todo o transitar da mercadoria.
Já tem que ir junto. Se ele tiver inscrição, ele não precisa disso. Ele recolhe através de uma guia especial a cada mês que o ICMS ele é de apuração mensal. Um detalhe importante: o sujeito passivo por substituição tributária, ou seja, o fornecedor da mercadoria, observará as normas da legislação tributária da unidade federada de destino do bem ou da mercadoria. Certo? Então, se na operação interestadual, ele tem que seguir as normas de lá e não as normas do estado onde ele está estabelecido. Outro detalhe que o convênio traz, e isso já vem, é só para questão mais de esclarecimento, é que terão convênios específicos e não estarão submetidos às regras gerais deste convênio as operações com energia elétrica, com combustíveis e lubrificantes, está aí no nosso slide número 5. Energia elétrica, combustíveis e lubrificante, sistema de venda porta a porta, tá vendo aí? É um sistema de venda porta a porta, veículos automotores cujas operações seja efetuada por meio de faturamento direto ao consumidor. Vendo aí que se o faturamento for para uma concessionária, ele é tratado normalmente dentro dos convênios que hoje já existem. Porém, se for direto para o consumidor, aí o fornecedor tem que ter um convênio específico com o estado de destino, porque o tratamento vai ser dado com uma alíquota interna diferenciada, sem o direito de gerar o crédito para bater. Não tem o crédito porque não é revendedor, é consumidor. O consumidor não tem crédito fiscal. Certo, Samuel? Vamos aí, só para questão de esclarecimento, colocar na tela o slide número 6, que o convênio trouxe alguns esclarecimentos, e eu quero chamar a atenção para uma siglazinha, que muitos me perguntaram, que vai estar no slide próximo, mas eu quero logo começar do item número 1 aí, ó. O que é segmento para efeito do convênio? É o agrupamento de itens de bens e mercadorias com características assemelhadas de conteúdo ou de destinação, conforme previsto no anexo 1. Ele já coloca lá, dividiram no anexo 1 do convênio a mercadoria por segmento. Então não é segmento de produção, é segmento de produto, né? Da categoria, inclusive baseado naquela nomenclatura do Mercosul. O item 2. Item do segmento é a identificação do bem, da mercadoria ou do agrupamento de bens e mercadoria dentro do respectivo segmento, ou seja, a subdivisão do segmento. Especificação do item é o desdobramento do item quando o bem ou a mercadoria possui características diferenciadas que sejam relevantes para determinar o tratamento tributário para fim de regime de substituição tributária. Ou seja, quando a mercadoria tiver um tratamento diferenciado no que diz respeito ao regime de ST, ele se qualifica na especificação do item. O que é CEST? CEST, que está no slide número 7. É o Código Especificador de Substituição Tributária, CEST. Código Identificador, ele é composto de 7 algarismos e ele traz a classificação completa. O primeiro e o segundo correspondem ao segmento do bem. Aí, por exemplo, aquelas subdivisões, segmento, subsegmento e item do segmento. O terceiro ao quinto corresponde ao item de um segmento de bem ou mercadoria. E o sexto e o sétimo corresponde à especificação do item. Então ele é composto de 7 números. Por que se colocar isso aí? Porque cada estado que quiser instituir o regime de ST, ele tem que classificar as mercadorias pelo SEST. Cada mercadoria no estado tem o SEST. Esse SEST pode ser nacional, como pode ser local. Não é obrigado ele ter um SEST em cada estado. Mas o estado que estatue, a sua regulamentação, ela tem que trazer o SEST de cada mercadoria. Mas vamos que não tem um SEST, não criou, e a mercadoria então não pode estar no regime? Pode. A qualquer momento pode ser instituído o SEST. O que não pode é a ausência do código traga problema de controle para penalizar o contribuinte. Se não traz qualquer penalização ao contribuinte, não há qualquer problema da inexistência do SEST momentaneamente, que a qualquer momento o Estado poderá
poderá instituir o CESP para cada tipo de mercadoria. Até porque a mercadoria pode sair de um segmento e entrar no outro, né? Umas pequenas mudanças, e essa mudança ela pode ocorrer pelo tamanho digamos, do conteúdo, tamanho da unidade, etc, etc, etc. E a composição. O detalhe que eu não falei, mas devia ter falado, é quanto à imposição do regime de substituição tributária por convênio. Se somente a publicação de um convênio ICMS pelo COFAS traz ao contribuinte de certo Estado ou é suficiente para que o Estado já possa exigir do contribuinte local essa substituição tributária. Isso é importante, porque muitas vezes se confunde como é que pode-se exigir de um certo contribuinte que ele recolha o ICMS por ST se o Estado não tem nenhuma norma interna sobre isso. Não pode. O Estado tem duas situações que poderá exigir. Lembrando aquela sequência que nós falamos no começo. A Constituição dá a regra matriz. A lei complementar, as regras gerais. E a lei do Estado institui e estabelece as regras pertinentes a cada unidade federada. Se não tiver uma lei estadual, não pode exigir, não pode cobrar, não pode implementar o regime de ST para algum produto dentro do Estado se a lei local não tem essa abrangência. E como se faz para se adotar em uma unidade federada um regime estabelecido por um convênio COFAS? Simplesmente incorporando por dois caminhos. Por uma lei própria, reproduzindo as normas e regulamentando, ou por um decreto, se já tiver uma lei estabelecendo, um decreto do Poder Executivo incorporando a legislação local à legislação pertinente àquele convênio específico. Certo? Acho que fica bem entendido dessa norma. Sim. Você não pode cobrar se você não incorporou, sim, se não está na lei local. Porque o ICMS, ele é controlado pelo Estado onde o contribuinte está estabelecido ou está trafegando. Então, como está trafegando? A mercadoria sai de São Paulo para o estado do Ceará e se ele vai por caminhão, obrigatoriamente não, que ele pode ir por Goiás, mas fica mais distante, né? Mas vamos que ele seguiu aqui a BR-116 e atravessou a Bahia. Se ele chega lá na Bahia e a fiscalização do estado da Bahia verifica erro na documentação fiscal que acoberta o trânsito da mercadoria, ele pode ser penalizado lá na Bahia. A mercadoria pode ser apreendida lá e quem tiver de posse da mercadoria, no caso normalmente é o transportador, a não ser que vá no carro próprio do destinatário ou no carro próprio do remetente, mas quem tiver de posse da mercadoria é o responsável pela infração tributária. Então, ou seja, nem pode acontecer de não ser o estado de remetente, nem tampouco o estado de destino, quem vai fiscalizar as normas pertinentes àquela operação. Pode ser um estado intermediário por onde a mercadoria está transitando ou onde a mercadoria for internada, porque pode acontecer, a mercadoria vai trafegando para um estado distante, é internada num estado intermediário e ali fica, e ali é comercializada, ou seja, numa fraude tributária do caso. Então, nesse estado onde a mercadoria foi internada, ele poderá também aplicar as normas pertinentes à legislação de forma geral. No nosso slide número 8, nós temos dos bens e mercadorias passíveis de sujeição ao regime de ST, o regime de substituição tributária. Então, eu coloquei isso aí somente para chamar a atenção que as mercadorias estão todas relacionadas nos anexos 2 ao 26 do convênio. Então, o convênio ele vem trazendo por cada segmento, mercadoria, peças para veículo, bicicletas, alimentos, higiene pessoal, bebidas, operações porta a porta e assim por diante, são, no caso aqui, 26, 24 anexos tratando de tipo de mercadoria, segmento de mercadoria, que pode ser sujeitos ao regime de substituição tributária.
O regime de distribuição tributária em relação às operações subsequentes será aplicado somente aos bens e mercadorias identificados nos termos identificados nesse convênio. Ou seja, além de estabelecer um rol de mercadoria que podem ser inseridas por cada estado no regime de ST, ainda diz que só poderão entrar no regime de ST as que estiverem ali relacionadas. Então, de duas formas, o CONFAS amarrou, e há de convir que o CONFAS é representado por todos os estados. O CONFAS amarrou o rol de mercadoria que podem ser sujeitos ao regime de ST, não deixando margem para que um estado X coloque no regime de distribuição tributária uma mercadoria que o CONFAS não autorizou. Perfeito ou não? No nosso slide número 9, ainda complementando, diz o seguinte: os convênios e protocolos, bem como a legislação interna das unidades federadas, ao instituir o regime de ST tributário, deverão reproduzir, para os itens que implementarem, o SEST, a classificação do NCM, melhor dizendo, e as respectivas descrições constantes dos anexos. Ou seja, no momento em que ele pegar uma mercadoria e inserir lá, no seu regime de distribuição tributária, eles vão adotar as classificações da nomenclatura do Mercosul e o SEST estabelecido para que haja uma certa unidade de tratamento. Eu disse agora há pouco que poderá acontecer da unidade lançar a mercadoria no regime e não lançar o SEST, ou lançar um SEST trocado, né, um código da Supremacia Tributária de forma trocada. Se não trouxer prejuízo, eu repito, ao contribuinte, não tem problema, não pode ser corrigida a qualquer momento. Mas eles não podem criar uma mercadoria diferente, uma mercadoria que não esteja ali relacionada e trocar o SEST dessa mercadoria só para poder enganar ou coisa parecida, né? Então isso não é possível. Isso, se acontecer, obviamente, a justiça está aí para corrigir. A exigência que eu acabei de mencionar não obsta o detalhamento do item das hipóteses em que a base de cálculo seja preço médio ponderado ao consumidor final. Ou seja, a mercadoria ela pode ficar em subitens se por acaso o cálculo da margem de valor agregado para cálculo da ST no estado de destino tome por base uma média ponderada do preço ao consumidor. Não é obrigado a pegar a média ponderada, nós sabemos que é uma média, se pega o maior preço de uma certa região e o menor preço dentro daquele mesmo estado, das regiões, você faz uma espécie de média para chegar a uma base. Poderá acontecer de um estado, dentro de um município, a margem de valor agregado seja inferior ao custo de venda ao consumidor e no outro ser maior um pouco, mas para que haja uma compensação interna dessa média ponderada. A questão da responsabilidade, Samuel. Isso é importante, porque a nossa legislação, o convênio CONFAS, como eu já mencionei, o 52 de 2017, ele estabelecia que a responsabilidade pelo cálculo, retenção e repasse do ICMS-ST é do fornecedor da mercadoria nas operações interestaduais, quando houver convênio entre as unidades federadas, ou o destinatário da mercadoria, quando não houver retenção na origem, ou quando não houver o convênio. Então vamos esclarecer esse detalhe. Como era? Existia um convênio entre os dois estados, o remetente e o destinatário, para que o fornecedor do estado remetente calculasse e retesse o ICMS-ST do estado de destino. Então, esse contribuinte remetente é o responsável tributário por substituição tributária. Porém, se ele não cumprir com a obrigação, o estado de destino poderia acioná-lo ou acionar o destinatário. Aí aquela incongruência que eu falei, que o destinatário ficava sujeito a pagar duas vezes, pagar no preço da mercadoria o ICMS-ST e pagar o ICMS-ST através de um auto de infração. Porém, vamos que tivesse o convênio e não houvesse a retenção, não houvesse o cálculo. Mercadoria, quando chegasse na fronteira do estado de destino, o estado de destino pode exigir que o ICMS seja calculado ali e pago antes de entrar no estado, logo na fronteira. Essa é a responsabilidade do destinatário, no caso. E não tivesse convênio e a mercadoria estivesse nas operações internas sujeita ao regime de substituição tributária.
o destinatário tinha 2 momentos para pagar esse imposto ST. Na entrada da mercadoria, ou se fosse signatário de um acordo especial interno, no momento em que esse acordo estabelecesse. Normalmente, até o dia 10, dia 20 do mês subsequente. Então, seriam esses 3 momentos. O que o convênio foi consertado? Porque foi nesse ponto da corresponsabilidade do destinatário em relação à responsabilidade do remetente que a Justiça julgou inconstitucional o dispositivo. Foi exatamente, se a responsabilidade é dada ao remetente, é dele a responsabilidade. E o Estado de Destino tem que cobrar dele esse ICMS. Se não tem convênio, o responsável é sempre o destinatário. Então não há dupla responsabilidade, então ficou a coisa bem mais clara e traz uma certa segurança jurídica nas operações interestaduais e envolvendo mercadorias do regime de ST. Outra coisa importante que o novo convênio trouxe, dizia o seguinte: o regime de disposição tributária não se aplica e diversas operações não poderiam ser inseridas no regime de ST. Esse convênio trouxe o quê? Que os convênios específicos poderão complementar este convênio, a norma deste convênio. O que quer dizer isso? Que você pode criar inovação interna, perfeito? Entre dois estados. Não há guerra fiscal, entre 2 estados pode estabelecer esse convênio específico. Como não haverá guerra? Porque esse convênio específico é submetido ao CONFAS. O CONFAS tem que aprovar. Então eles estabelecem regras entre eles, só que os 2 estados. E pronto. Então, se estabelecer essas regras elas podem, salvo disposição em contrário, o regime de substituição tributária não se aplica. Então, se tiver uma disposição entre 2 estados ou internamente um estado, aprovado pelo CONFAS, pode aplicar, certo? Então, foge à regra geral. Quais são as que eles estão querendo excluir? As operações interestaduais que destinem bens e mercadorias submetidos ao regime de ST, a estabelecimento industrial fabricante do mesmo bem ou mercadoria. Dependendo do estado de destino do estado remetente, pode entrar na ST ou não. O regime diz que a regra geral é não submeter a ST. As transferências interestaduais promovidas em estabelecimento do remetente. Então, digamos, um atacadista do estado de São Paulo remete para o estabelecimento filial atacadista ou matriz atacadista no estado do Ceará. Essa mercadoria não está sujeita a ST. Salvo disposição em contrário entre os 2 estados. Por quê? Porque quem vai estabelecer ST normalmente é o estado de destino nas operações internas. Agora, se um atacadista de São Paulo remete a mercadoria para o estabelecimento da mesma empresa, do mesmo CNPJ, no estado do Ceará, mas que lá a atividade é varejo, aí é obrigado ele reter aqui. Ele só não pode, se lá for atacadista, que for vender para o varejo. Mas se for varejista, aí a regra é aplicada à regra do convênio. Diz mais ainda, as operações, o slide 12, por favor. As operações interestaduais que destinem bens e mercadorias a estabelecimento industrial para emprego em processo de industrialização como matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem, desde que este estabelecimento não comercialize o mesmo bem ou mercadoria. Ou seja, quando mercadoria como insumos que você vai remeter, não pode submeter ao regime de ST. Também eles selecionam mais 2 itens. As operações interestaduais que destinem bens e mercadorias a estabelecimento localizado na unidade federada que lhe atribua a condição de substituto tributário, devido na operação interna. Então, se a mercadoria sai do estado de São Paulo para o estado do Ceará e essa mercadoria ela tem um tratamento de ST nas operações internas, ela também é excluída do regime de ST. Porém, o Estado pode abdicar do direito da ST interna e, com convênio com o Estado de São Paulo, transformar em ST interestadual. Óbvio que para o Estado de destino, normalmente é mais importante a ST interna. Por quê? Porque é mais fácil controlar um contribuinte de dentro do seu território a controlar um contribuinte do território de outro Estado. Perfeito?
E ele termina dizendo: as operações interestaduais com bens e mercadoria produzidos em escala industrial não relevante nos termos deste convênio. Aí o convênio vai estabelecer o que é falta de relevância da produção. Eu quero viajar um pouquinho no tempo e lembrar que quando foi estabelecido uma alíquota interestadual de 4% nas mercadorias importadas, lembra, Sandoval? Sim. Falou-se que não se aplicaria essa tributação nas operações com mercadorias que não existissem no país, similar no país, ou que fosse de produção irrelevante. E o que é a produção irrelevante? Eles quiseram proteger aqui os microprodutores, aqueles que produzem em pequenas escalas, aqueles produtos, às vezes produtos manufaturados, pequena escala. E agora ampliaram um pouquinho e colocaram até a produção de bebida alcoólica. Até que antes estava excluída. Hoje, a microfábrica, microindústria, né, de bebidas alcoólicas também, quando vende seu produto, esse produto ele não se sujeita à substituição tributária. A mercadoria vai, porque normalmente eles estão no Simples Nacional. O cálculo do imposto. O cálculo do imposto, não resta dúvida, não mudou absolutamente nada, então eu posso até passar por cima aqui. Mas por que eu vou comentar um pouquinho? Porque não se falou em MVA. E eu quero só dizer que não mudou absolutamente nada. A única novidade que trouxe aqui é que pode haver a aplicação de um preço médio ponderado a consumidor. Antes era preço ao consumidor. Não tinha falar em médio ponderado. Só falar o preço ao consumidor final. Ou então estabelecido pelo fabricante ou por um órgão Instituto de Pesquisa. Instituto de Pesquisa. Agora veio essa figura de você, dentro de uma mesma unidade, fazer uma média ponderada. Por que essa novidade, Cidadão? Sabe por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal decretou a obrigatoriedade, que já estava, todas as leis já tinham, né? O direito, não é obrigatoriedade, o direito do contribuinte receber de volta o que pagou a mais, se por acaso não se concretizou a base de cálculo do imposto, ou complementar o pagamento se vendeu por um preço superior, que trouxe uma instabilidade enorme. Então, o que vai aqui o Estado? Arranjou essa saída. Bom, nesse Estado aqui, ele vendeu por menos e pagou mais imposto na ST. Nessa região aqui desse Estado, ele vendeu por mais do que estava previsto. Mas a média ponderada do Estado é essa. Então, ninguém devolve nada a ninguém. Entendeu agora? Ninguém devolve nada a ninguém. Ou seja, é a saidinha brasileira que está se encontrando para a solução de um problema. Qual o problema? É a obrigatoriedade do Estado ressarcir, trouxe ao Estado de São Paulo o estabelecimento de uma norma que dizia: se a margem de valor agregado foi estabelecido por indicação das entidades representativas do segmento, ele não devolve. Perfeito? Se foi indicação do Estado, devolve. O Estado não indicava nada, então não ia devolver absolutamente nada. O Estado de Pernambuco correu atrás e estava resolvendo tirar os produtos da substituição tributária. Tirou diversos. O Estado da Bahia tirou a bebida, tirou diversos segmentos da substituição tributária. O Estado de Santa Catarina tirou diversos produtos da substituição tributária. Os principais que traziam dúvidas sobre a margem de valor agregado, eles retiraram da ST para poder trazer, ou seja, para correr do risco de serem pegues devolvendo essa diferença de alíquota. Então, o resultado final disso tudo é que a decisão do Supremo, em vez de trazer uma segurança maior, foi uma instabilidade nas Foi o que eu relações. entendi. E acho que no próximo programa a gente podia começar a falar nisso, porque ficou bastante bagunçada essa coisa a fábrica emite para um supermercado, por exemplo, já com o MVA tudo acertado direitinho, só que depois ela manda uma bonificação, ele pega esse preço e vende com margem, tudo para pagar despesas e ter lucro com a bonificação. E aí gera o quê? Ela vendeu efetivamente no cupom fiscal por menos do que estava na tabela da FIP, no caso aqui no estado de São Paulo. Pois é, então essa instabilidade, eles procuraram essa margenzinha aqui, o jeitinho brasileiro de resolver, com a média ponderada. Mas o importante é que
Desde 1989, quando entrou em vigor o novo Sistema Tributário Nacional, 1989, está com quantos anos? Bastante tempo, 30 anos. Tempo pra burro. Né? Uns 30 anos, né? Só não é 30 anos porque foi em outubro. Não, foi em março. Não vai completar 30 anos agora, porque a Constituição é do dia 5 de outubro de 88 e o novo Sistema Tributário Nacional entrou em vigor em março. Pode olhar que a lei local, a 6.374, é de março de 1989. Né? Aqui no estado de São Paulo. Lá no Ceará é 11.530, de 1989, também de março, do dia 31 de março. Foi quando instituiu-se o ICMS em cada estado. No bojo da lei já vinha a previsão de que, se não se concretizar o fato gerador do preço previsto para a venda, ou seja, da base de cálculo na substituição tributária, o Estado devolveria o que foi a mais ou o contribuinte complementaria. Já está das 27 legislações, tem essa previsão. E todo mundo conviveu bem durante esses anos todinhos, quase 3 décadas. Veio o Supremo Tribunal Federal ano passado dizer tem que devolver. Aí traz a instabilidade. E o que o empreendedor precisa é de estabilidade. E eu quero, com essas palavras, ainda tem 2 slides, mas eu vou deixar para o próximo programa, até por o senhor ter suscitado essa questão, e nós vamos no próximo programa dar continuidade a esse tema, tratando dessa instabilidade e das saídas possíveis para todos os estados e contribuintes. Nós queremos agradecer à Máquina Sistema por ter proporcionado mais uma vez esse programa, consultor jurídico da ADASP, e agradecer a todos vocês que nos têm acompanhado durante esses já quase 11 anos em que estamos no ar, trazendo essa consulta via TV Web ADASP. Passo a palavra ao presidente Sandoval para que ele encerre nosso programa de hoje com nossos sinceros agradecimentos a todos que contribuíram para que nós pudéssemos viabilizar mais esta edição do nosso programa. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Obrigado a vocês que nos assistem. Foi muito bom, acho que foi bastante esclarecedor. Fica muita coisa ainda, porque isso é complexo, né? Muito complexo, e cada vez tem uma novidade. E as interferências, essa que o doutor falou, por exemplo, do Supremo, já bagunça mais ainda. Então a gente tem que lidar com isso todo dia e tentar aprender. E eu duvido que tenha alguém que saiba, não menosprezando o doutor Damasceno, mas que saiba tudo a respeito disso, porque cada estado tem uma legislação. Precisava saber 27, sei lá, dá umas 228 mil portarias, mais umas 300 mil leis e assim vai. Quer dizer, e a gente tem que se adaptar e vamos lidar com isso. Está vindo aí uma reforma tributária esse ano, se Deus quiser virar, será aprovada, que da forma que está, pelo menos está circulando aí, a gente tem aí alguma oportunidade de simplificar a vida dos empresários, principalmente. Ninguém se recusa a pagar imposto. Agora, precisa pagar imposto com a certeza, com a confiança de que não está fazendo bobagem. Então, atrás disso que a gente está lidando, vamos ficar nessa expectativa aí dessa reforma e até o mês que vem a gente vai voltar a esse assunto, teremos outra oportunidade de debater esse assunto do interesse de todos. Mais uma vez, obrigado à Máxima, nossa patrocinadora, obrigado a vocês. Fiquem com Deus, até o mês que vem.
Existe no estado de São Paulo uma vibração que atrai pessoas de todas as partes do Brasil e do planeta, que escolhem a região para viver, concretizar sonhos pessoais e profissionais, trabalhar, ganhar dinheiro, construir família, educar os filhos, ver os netos crescerem. Foi assim no passado e é assim no presente e será assim no futuro. Mas o estado de São Paulo é, acima de tudo, o lugar dos negócios como poucos no mundo. Sua magnitude geográfica, populacional e econômica é tamanha que pode ser comparada à de um país, fazendo com que ele seja apontado por muitos como a locomotiva do Brasil. Uma importante região global, com acesso às principais rotas rodoviárias e aeroviárias, principais redes de informações, sede de filiais de empresas transnacionais de importância mundial, instituições financeiras, dona do maior parque industrial e do maior produto interno bruto entre todos os estados brasileiros. Nesse cenário, um dos setores que mais tem contribuído para a integralização do impressionante PIB paulista é, sem dúvida, o atacado distribuidor do estado, que por meio de um trabalho diligente e constante faz com que São Paulo tenha papel de protagonista entre os estados da região sudeste. Responsável por quase a metade do faturamento do setor em todo o Brasil, principalmente na comercialização de itens de uso comum das famílias, os agentes do atacado e da distribuição do estado de São Paulo respondem por uma fatia substancial do faturamento do setor no Brasil. Atuando como representante legítima do grande número de empresas que constroem esse perfil de destaque no plano nacional e para mostrar a verdadeira função econômica e social do segmento, a ADASP, desde o início de suas atividades, tem procurado sentir, ouvir e dialogar com seus associados, colocando em prática os seus próprios objetivos, seu plano de ação e suas estratégias de atuação, de forma a constituir-se em organismo vivo, intérprete e veículo das aspirações do comércio atacadista de produtos industrializados de consumo básico junto ao poder público, as entidades econômicas com que se relaciona e com as demais instituições do Estado. Para materializar essas propostas voltadas ao desenvolvimento e ao aprimoramento do comércio atacadista distribuidor, bem como da cadeia de abastecimento, incentivando o intercâmbio entre indústrias, prestadores de serviço e empresas do segmento, a ADASP regularmente realiza encontros com autoridades do governo, entidades ligadas à cadeia de abastecimento e fornecedores de produtos e serviços, bem como promove uma série de atividades voltadas a informar, esclarecer e atualizar seus associados sobre os mais diversos temas. Entre elas, palestras e debates via seu canal exclusivo de internet, a TV Web ADASP, além da publicação de uma newsletter semanal e de um informativo mensal, contendo as principais notícias ligadas ao setor. Por tudo isso, atuando em diversas frentes, a ADASP é uma entidade bastante presente no dia a dia de seus associados, ciente de suas responsabilidades, focada em sua missão e compromisso de agregar forças, estabelecer parcerias duradouras e liderar ações que tragam benefícios não só para o mercado atacadista distribuidor paulista, mas também para toda a sociedade. ADASP, parceiros e associados juntos, construindo sempre mais pelo desenvolvimento econômico e social do Estado de São Paulo.